Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta quinta-feira no ar, Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul. E olha, são muitos assuntos, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, Libertadores da América e Fabrício, que vai ganhar algumas páginas do livro desta quinta-feira, que é Os Donos da Bola. Participe do nosso debate, Twitter, @DonosDaBolaRS, ou na nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Os Donos da Bola RS, ou também através do nosso e-mail, donosdabola@band.com.br. Alô, Gonçalo Cirne Lima, Central Band do Esporte. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. O Corinthians ontem encaminhou de forma muito importante sua classificação à próxima fase da Libertadores. Chegou a 12 pontos em 4 partidas, tem 100% de aproveitamento e só um milagre tira a equipe do técnico Tite da próxima fase. O São Paulo se complicou, perdeu para o São Lourenço na Argentina e empatou em número de pontos com os argentinos. As duas equipes têm 6. O São Paulo ainda enfrenta o Corinthians no Morumbi e vai ao Uruguai enfrentar o Danúbio. O Corinthians, Meneghetti, está virtualmente classificado e o São Paulo e o São Lourenço têm essa disputa direta para uma vaga à próxima fase. Antes do jogo, que deu ao Internacional a liderança desta fase classificatória do Campeonato Gaúcho, a gente vai reproduzir para você o lance polêmico que, pela intensidade e pela gravidade, ele chega a ser inédito. Jogadores reclamando da torcida, batendo boca. Acontecem várias vezes, aconteceu no Estádio Olímpico, talvez não na Arena, que é mais recente, no Beira-Rio. Isso é comum, é normal, não é rotineiro, mas acontece no futebol, aliás, acontece em outros esportes. Mas com a intensidade em que o lateral esquerdo Fabrício, um titular absoluto do Internacional, que aconteceu ontem no Beira-Rio, aí é quase inédito. Nós vamos colocar esse lance para você, com a narração da Band AM 640, o narrador Marcos Couto e a nossa equipe de reportagens contando para você essa história. Rodrigo Dourado pela meia direita, ponta esquerda, Fabrício, bico esquerdo, ali dentro, Fabrício, passa a perna esquerda sobre a bola, se depara contra a marcação do Matheus, 10 costas, a marcação do o torcedor tá vaiando o Fabrício, o Fabrício tá batendo boca com o torcedor. O Fabrício largou o jogo. Largou a bola e foi brigar com o torcedor. Exatamente, o Fabrício largou a bola e foi discutir com a galera. Não tem o menor controle emocional, mas o que é isso? Atenção, vermelho, tá na rua o Fabrício por brigar com a torcida. Vamos lá, agora o Fabrício tira a camisa, o Juan dá um tapa no Fabrício. O Fabrício está completamente perdido no jogo. Está perdido, ele atira a camisa do Inter no gramado. Agora os jogadores pedem calma para ele. O Fabrício perdeu a cabeça. Está enlouquecido, ele atirou a camisa no gramado. Juan, Jorge Henrique, Alan Costa, Nilmar, todos eles abraçam o Fabrício. Está na rua por xingar o torcedor. Encerrou a carreira no Internacional. É muito provável. Encerrou a carreira do Inter. O que ele está fazendo é comprometendo uma campanha de um clube que lhe paga regiamente e que quer ser o primeiro colocado na tabela de classificação. O Inter agora fica com 9 contra 10, vai ter mais dificuldades ainda do que já estava tendo. Ele não conseguiu fazer o passe para o D'Alessandro, se enrolou todo, procurou o espaço. Olha, e aí o torcedor não o poupou. Tem que escoltar o Fabrício, que vai ter problema com o torcedor aqui, ó. Torcedor está se mobilizando, Marcão. Já estão puxando o túnel, tem que puxar o túnel, tem que... Marcão, oi. É o segundo jogo consecutivo. No outro jogo ele quase subiu na arquibancada. Vai, Bruno. Aqui, tô no corredor. Ele tá dizendo, fala muito. Vamos chegar aqui no Fabrício. Não vai falar. Fabrício! Vai tudo tomar naquele lugar. Eu não tinha visto ainda. Não tinha visto com mais de 30 anos de crônica esportiva algo tão intenso. O primeiro erro dele já é primário, ele abandonou o lance. Eu nunca vi um jogador abandonar o lance, estava com a bola em direção à área, foi... Ali não vou discutir se ele errou ou não, ele parou o lance, é o direito dele, ele estava procurando uma jogada melhor, mas ele para o lance, aí tem a vaia, e aí ele abandona o lance, deixa a bola com o D'Alessandro e sai caminhando para bater boca. Aí o gesto, com o dedo médio, com as duas mãos, o gesto é muito agressivo. Depois a camisa no chão, depois os termos chulos, mandando toda a torcida para longe, assim, eu vou embora. O ato é muito forte, mas eu quero já ter uma visão ponderada de que acho que não é definitivo, embora a gente conheça o presidente Pífero.
Por que eu acho que não é definitivo? Porque eu acho que todos nós já cometemos erros, inclusive erros graves. Eu já cometi uma série e vou continuar cometendo erros graves do ponto de vista de gestão, como do ponto de vista pessoal e profissional. E acho que se o Fabrício tivesse a grandeza, que é aí que eu acho que pode pegar, de pedir desculpas, talvez por aí tenhamos uma possibilidade disso aí ser contornado, ainda que a sequela seja eterna. Mas pedir desculpas depois, dias depois do episódio, Meneghetti? Eu acho que a desculpa ela deveria ter ocorrido logo após a ida dele para o vestiário e terminado o jogo. É o seguinte, aqui ó, vai o presidente do Internacional, leva o Fabrício. Hoje o treinador não vai falar, os jogadores não vão falar, com exceção do Fabrício, que vai pedir desculpas. Não, tudo bem, mas o normal é que ele foi embora antes. Vou dar a informação, ele foi embora assim que ele ficou sabendo que o Nico Freitas e o Jorge Henrique foram para o antidoping, que o nome dele não estava no antidoping, ele foi embora. Ele só esperou isso, foi embora. Mas não, saiu escoltado por seguranças antes do fim do jogo. Mas acho que não é uma situação tão simples de pegar o jogador e botar para falar, para esclarecer a situação, claro, como seria em outra situação. Porque talvez a própria direção do Inter e o próprio presidente Vitório Pífero, talvez naquele momento não soubesse exatamente como reagir numa situação dessas, no sentido de que eu não sei se eu vou botar o Fabrício para falar, porque eu não sei a decisão que eu vou tomar em relação a ele ainda. Não, então eu não sei se eu vou botar ele para falar, se eu não sei se ele ainda é jogador do Inter. Independente da decisão, o pedido de desculpas ele tem que aparecer. Mas tu não sabe se ele quer pedir desculpas, né? Não, mas nesse caso não é. O Gabiru saiu xingando a torcida do Internacional e foi obrigado a pedir desculpas. Não com essa. Tá, concordo que não. Categoria gravíssimo. É gravíssimo. Tudo bem, eu concordo que não é com essa intensidade, mas igual. Ele foi levado a pedir desculpas e pediu. Então acho que, claro, se o jogador estivesse lá... Todos nós temos o direito de errar. E a gente sabe que o Fabrício não é abastecido intelectualmente. Ele é um jogador com limites intelectuais, já mostrou isso. Não é abastecido de serenidade. Bom, tem um outro lado. Como quase todos os jogadores em grandes equipes, é um afortunado quando a gente o compara com o salário médio do brasileiro. Então, tem que ter esse preparo emocional, essa estabilidade que ele mostrou que não tem nenhuma. Mas Meneghetti, o erro, o extrapolar, o perder o controle, faz parte da vida de todos nós, inclusive nos nossos ambientes profissionais. Pô, cara, tá falando do cara aqui que já perdeu a paciência nesse programa dezenas de vezes, já gritou, já fez várias coisas. Só que, Meneghetti, se eu olhar para a câmera e disser... Não vejam mais a Band. Se eu pegar o microfone da Bandeirantes e jogar no chão o microfone da Bandeirantes, eu não vou conseguir mais trabalhar aqui, cara. Eu não vou mais poder entrar no ar na Bandeirantes se eu fizer isso. Eu estava aqui antes de começar o programa, colocando para o Meneghetti o seguinte: imagina eu tenho 2 filhos pequenos, que eu estou implementando na cabecinha deles, vocês vão ser colorados, vamos lá ver os nossos heróis jogarem. Aí eu sento na arquibancada com meus 2 filhos e um cara em campo. O jogador que eu estou ensinando os meus filhos a entenderem como heróis, levanta os 2 dedos médios para ele. O que eu vou dizer para os meus filhos, cara? O cara pega a camiseta, eu estou ensinando meu filho que a camiseta do clube é um manto sagrado e ele vê o jogador pegando a camiseta e jogando no chão, o que eu vou dizer para ele? Eu não quero faltar com informação, porque eu acho que o clube sabia da condição do Fabrício já há algum tempo, ele enfrenta alguns problemas de ordem pessoal, ele tem naturalmente, acredito, um desequilíbrio emocional, talvez provocado pelos problemas ou talvez algo intrínseco a ele. Não sei se o clube não sabia, mas eu quero colocar uma questão de que talvez alguns setores do clube tenham ignorado e deixado passar muitas vezes o que o Fabrício já nos mostrava há algum tempo. Que ele é desequilibrado, que ele é constantemente expulso. Faltou punição muitas vezes, ele constantemente é expulso. Ele já brigou com companheiros, ele já brigou no vestiário. Esse jogador fatalmente chegaria num ponto insustentável, como aconteceu ontem. A sorte do Inter é que foi num jogo de Campeonato Gaúcho, né? Pois é. Que poderia ser um jogo decisivo de Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores da América. E mesmo assim, sendo uma partida regional, no qual ele deixa o clube na mão, gera uma repercussão mundial do fato. Está na BBC hoje. O tamanho da dimensão do ocorrido. Então eu acho, Daniel, que a reflexão é mais profunda. Ele errou feio e a gente pode até discutir se o Inter deve rescindir o contrato, demitir, se ele não tem mais condição de jogar no Inter, mas algo foi ignorado, me parece, dentro do clube. Sabíamos que chegaria nesse ponto. Mas eu acho que a discussão que se estabelece no momento, por conta do problema que o cidadão está passando, é a discussão que vai levar a gente a entender se o Inter, como clube, deve ou não perdoar o Fabrício. Mas perdoar num âmbito diferente. Daqui a pouco o presidente Vitório Pífero pode sentar com o Fabrício e colocar o seguinte: Fabrício, cara, tu perdeu a cabeça, tá bem, faz parte, nós te conhecemos, tu é um cara legal,
Mas infelizmente, cara, isso no seria Internacional lógico. tu não pode mais jogar. O problema todo é que não é um episódio isolado. Se ele fosse um episódio isolado, ele seria tratado de uma outra forma. O problema é que dias antes, e eu narrei o jogo pela Bandeirantes, e citei na hora o episódio, o Fabrício foi para a arquibancada, em direção à arquibancada, com o dedo em riste para xingar um torcedor. E foi contido e levado para o túnel para imediatamente ir para o vestiário. Então não foi esse problema só. Quer dizer, teve jogo contra o Avenida, os problemas contra o Palmeiras ano passado. Ele tentou brigar com o Bruno César. Ele deixou o Internacional na mão sempre por irresponsabilidade. Um dos atenuantes até citados pelo presidente Vitório Pífero foi... O presidente tentou contornar para justificar um pouco por que ele entendia que era um pouquinho plausível a atitude do Fabrício, foi que o presidente disse que o Fabrício estava passando por problemas familiares, por problemas de ordem pessoal, que estariam afetando isso dentro de campo. E daí entraria, vai ao encontro que tu falou, Chico, da questão de todos esses outros casos que a gente está vendo aí, todos esses outros episódios envolvendo o Fabrício, mas que o Inter, teoricamente, já sabia que o Fabrício tem um problema pessoal, que daí, claro, o campo é reflexo da vida pessoal do jogador. Isso aí acontece com todo mundo. Sim. Mas eu acho que o profissional tem que aprender com seus erros. Eu vou citar um aqui que aprendeu, o D'Alessandro. O D'Alessandro é um jogador destemperado, é um jogador epidérmico, intenso, e perdeu a cabeça muitas vezes. Quem não vai lembrar aquela final da Copa do Brasil contra o Corinthians, quando ele foi ameaçado ali, talvez pegar uma punição de meses. O D'Alessandro melhorou muito. Amadureceu muito, mas tem Continua apitando os jogos, tá bem, mas melhorou muito. Mas tem uma capacidade intelectual. Até o seu nível de arbitragem melhorou. Tu vê, né? Tá apitando melhor. Mas ele tem uma capacidade intelectual, o D'Alessandro é diferenciada. Aí é um jogador que entendeu isso. O D'Alessandro conseguiu amadurecer. Sabe qual é o problema do Fabrício? Essa cena se repetiu ontem e se repetiu outras vezes. Ele está sendo contido. A vantagem dele é que ele é um cara que ele é querido pelo grupo. Gente. Ele é querido pelo grupo. É verdade. Então as pessoas ali foram ajudar. Ele jogou a camisa no chão, o Juan acho que já estava sentindo que ele ia tirar a camisa, o Juan foi lá e tirou. O Abel abraça ele e não adianta, ele continua querendo arrumar a confusão. Gente, essa imagem é de um cara transtornado, é de um cara que precisa de ajuda. Ele está sendo seguido pelo treinador. O Abel teve um comportamento, talvez tenha sido excessivo, mas um comportamento de pai para filho, até paternalista. Pois é, mas é isso que eu quero colocar para você. Gente, nós daqui a pouco não estamos diferenciando o ambiente profissional de um clube do futebol de qualquer outro ambiente profissional. É diferente, Baldasso. Não, mas me desculpa, Chico. Mas podemos discutir, mas é diferente. Mas eu posso dizer que está errado. Tá bem. O jogador de futebol tem uma relação profissional com o clube contratual que não em nenhum momento rege o contrato. Que o clube tenha que ser paternalista quando ele tiver um descontrole. Mas tu sabe que por serviços prestados de alguns atletas existe uma condição diferente. Não é o caso do Fabrício. Não é o caso do Fabrício. Mas é diferente em alguns casos. Nós estamos partindo da seguinte situação. Esse jogador é um produto do clube. Um patrimônio. Ele é um produto do clube. Como produto do clube, ele precisa ser preservado para desempenhar o melhor da sua condição profissional. Se ele vem apresentando um tipo de problema, é preciso dar assistência, porque isso o clube tem. Mas todos os clubes têm Daniel, isso. é que assim, vamos falar de patrimônio do clube. Se o Fabrício vestir a camisa do Inter outra vez, o Inter perde 5 mil sócios. Não, aqui o Fabrício aqui fala quem acha que ele não tem mais a menor condição de jogar no Inter. Não tem a menor condição de jogar no Inter. No momento que ele jogou a camisa no chão, ele acabou. Não foi nem o gesto. Seja grave, mas... Não foi nem o gesto, a camisa. A camisa foi o Fabrício hoje... O Fabrício, se ele caminhasse nas ruas de Porto Alegre hoje, ele correria riscos. Tanto que o Fabrício não pode andar na rua. E eu acho que vai acontecer, inclusive, eu estou olhando ali na frente só com presunção. Eu acho que esse jogador vai jogar no Grêmio, tá? Não agora, mas daqui a 1 ou 2 anos. Acho que vai jogar no Grêmio. Fosse longe mesmo. Né? Não, estou indo longe. Acho que ele vai jogar no Grêmio. Não vai ser agora. Quantos anos tem o Fabrício? 26, 27? Talvez disso. Então, se jogar no Grêmio, seria o segundo a sair, né? Porque o primeiro foi o Filipão, né? O Filipão abandonou o jogo do Grêmio, né? Existe uma... outro contexto. É claro que ofender o torcedor com gesto obsceno, isso tudo é grave, desistir de jogar, parar a jogada no meio de um jogo que o Inter precisava ganhar, o jogo estava 0-0, estava encardido o jogo, mas acho que o mais grave é, ao mesmo tempo, o fato mais subjetivo, com um significado mais subjetivo, que é pegar a camisa do Inter e atirar no chão. Isso não é tão grave porque é uma ofensa mais subjetiva em relação ao gesto obsceno que ele fez ao torcedor. Que ofendeu mas tem todo um simbolismo, que é pegar a camisa do time e jogar no chão, que ofende de uma maneira diferente, mais simbólica em relação aos outros. E outra coisa que é importante a gente dizer, tem gente culpando a torcida.
O torcedor, eu sou um cara que digo aqui que o torcedor não pode vaiar